Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui insuportável, essa merda dessa situação absurda, eu vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão além do que a gente fez ontem, né? Da reflexão que a gente fez ontem sobre a questão do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Então o título é esse aí, Gessé Souza, Pascal Casanova, As Raízes, as Sementes e as Asas do Brasil. Vamos tentar pensar um pouquinho aí além sobre essa questão de reescrever as raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, e também do próprio Brasil, né, de maneira mais ampla aí, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, aí o zap na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a respeito, beleza? O meu romance também está na editora, já deveria ter saído, não saiu ainda por conta dessa sabotagem que eu sigo sofrendo aqui, mas torço aí que saia de repente aí até o final da semana ou no início da semana que vem para poder apresentar para vocês aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. Só para relembrar aqui, né, a ideia do livro nasceu da conexão, né, que eu fiz. Eu, na verdade, estava relendo aqui o Raiz do Brasil, uns trechos, né, do livro, e lembrei daquele trecho do Mia Couto, né, que eu falo com vocês sempre aqui, que é o homem plural, né, enfim, que é o homem que é raiz e asa ao mesmo tempo, tá? E aí, a partir dessa ideia, eu falei, bom, então seria interessante a gente reescrever aí as raízes do Brasil. E tem vários autores que criticam aqui alguns posicionamentos do Sérgio Buarque nesse livro, e o Gessé Souza é um deles, e eu concordo com basicamente tudo que ele diz ali sobre as consequências dessa perspectiva aqui do Sérgio Buarque, e falei, bom, interessante também a gente pensar numa reescrita dessa questão a partir de uma conexão com essa ideia do Mia Couto, do homem plural, e, enfim, também com a crítica a algumas perspectivas sobre as origens do Brasil, sobre o início ali, né, do país e tal, e também sobre o cenário contemporâneo, que aí já está permeado pela globalização, por relações multilaterais, e internet, e intercâmbios culturais, e mecanismos bilaterais de nações também, como é o caso do BRICS, como é o caso, enfim, da OMC, como é o caso da ONU e etc e tal. Tudo isso vai gerando essa asa, né, para além das questões ligadas à cultura, ligadas também à linguagem, que isso é uma coisa que acontece desde sempre, né? Ou seja, apropriações que uma língua faz de termos de outra língua, isso sempre existiu e não é a novidade, né, do mundo atual. Agora, é interessante pensar nessa posição que eu tenho chamado aqui de nacional cosmopolita, porque ela diz bem aí o que é o mundo atual, tanto no sentido da complexidade, quanto no sentido de proteger o posicionamento de ingenuidades de nível local, que seriam, né, as ingenuidades tradicionalistas, conservadoras, quanto às ingenuidades globalizantes, que seria justamente essa coisa aí dos ingênuos líquidos, ou dos idiotas líquidos também, né, que eu tenho ponderado aqui, além de proteger também da ingenuidade dos individualistas e dos coletivistas extremos, né, porque são duas ingenuidades que ignoram aí a complexidade do mundo, certo? Então, dito isso, falei aqui também, né, dessas datas básicas, que são ali o descobrimento, a independência, a república e também as perspectivas críticas a isso, né, por exemplo, o indianismo no século XIX, também o Oswald de Andrade no início do século XX, outras perspectivas aí. E, bom, e aí, como eu falei para vocês também, eu reli, já vou explicar para vocês aqui também o que significa essa questão do raiz, semente e asa, né? Porque antes da raiz vem a semente. É interessante também a gente tentar entender aí digamos, né, aquilo que o Foucault chama na arqueologia do saber de a priori históricos, né? Não só nossos, mas também de outros países, para poder fazer uma lógica comparada ali, a gente de repente aprender também com outras experiências e não ficar nessa lógica muito autocentrada, que é a lógica da maioria das perspectivas críticas no Brasil, tá? Bom, e aí tá aqui, né, o Brasil dos Humilhados, o livro do Gessé Souza, e ele faz algumas críticas interessantes aqui ao Sérgio Buarque, vale a pena a gente ponderar para poder desenhar esse roteirinho aqui, tá?
Eu, inclusive, já estaria escrevendo talvez alguma coisa a respeito aqui, se não fosse essa situação inacreditável que eu estou vivendo aqui, mas enfim. Bom, aqui no capítulo 1, né, ele diz o seguinte, tá? Ele fala ele chama o Sérgio Buarque, diz que o Sérgio Buarque é o filósofo do liberalismo racista e elitista brasileiro, que é, na verdade, esse liberalismo racista, ele é, hoje, a faceta dele é o neoliberalismo. O neoliberalismo é esse liberalismo racista, tanto no sentido estrito, ou seja, né, ou no sentido superficial, digamos, mais óbvio, que é aquele que faz a gente perceber que é um bando de riquinhos querendo sustentar privilégios e sustentar poder, sustentar espaço de poder no Estado, na economia, etc. e tal, em detrimento da participação da maioria, em detrimento da, né, enfim, da melhoria de vida dos outros e tudo mais, tá? Então, tanto nesse sentido, quanto no sentido menos óbvio, menos evidente, que é uma faceta meio que bastante camuflada, né, do neoliberalismo, que é uma forma de racismo. Por quê? Porque o neoliberalismo ele é a adesão de uma parcela quase total da direita brasileira aos ditames dos Estados Unidos para nós aqui. Essa adesão é feita substituindo de maneira irrefletida Portugal e buscando uma identificação com os Estados Unidos que a gente não tem condição, né, de fazer, porque eu já fiz vídeo aqui também falando que não dá para repetir a experiência deles, né? Tem 1000 bases militares pelo mundo, 800 são dos Estados Unidos, eles sustentam mercados assim, quer dizer, não tem condição de fazer uma coisa dessa, não é nem recomendável, né? Que existem experiências muito mais interessantes aí, muito mais ricas do que essa. Mas também porque não há nenhum retorno, né, dessa identificação. Os estadunidenses, o governo dos Estados Unidos, etc. e tal, não nos veem como iguais nem como parceiros. Eles nos veem como quintal e como local para controlar o crescimento e para continuar ganhando dinheiro a despeito da economia local, da população local, etc. e tal. E aí a direita brasileira exercita esse neoliberalismo de forma ressentida e muitas vezes violenta, e esse ressentimento, essa direita brasileira, quando ela é rica e classe média alta, etc. e tal, em alguma medida, mais ou menos dependendo de cada pessoa, ela reverte essa raiva, né, esse ressentimento de não ser reconhecido pelos Estados Unidos contra o pobre, contra o nordestino, contra o negro, contra os pobres de maneira geral, né? E aí acaba que fica uma situação ali, inclusive, de desidentificação local, porque essas pessoas adorariam ser estadunidenses, como não tem condição de ser em nenhum nível, olham para o pobre, para o nordestino, etc. e tal, como um retrato de si mesmos que eles não gostariam de ver, né? E aí isso cria uma lógica interna radicalmente problemática e que gera atraso, etc. e tal. Bom, e aí o Gessé Souza vai ponderando aqui, né, alguns problemas no livro do Sérgio Buarque, tá? E eu queria falar de alguns com vocês aqui, tá? Então ele fala, por exemplo, de uma diferença que existe entre o trabalho do Sérgio Buarque e o Casagrande Senzala do Gilberto Freire, que foi um autor que, segundo o Gessé Souza, com as contradições ali, com os problemas, etc. e tal, ele criou uma imagem positiva do Brasil, né? A questão da defesa da democracia racial, da mestiçagem, como algo rico, etc. e tal, foi o primeiro autor a fazer isso, tá? Pelo menos no nível da filosofia estrito sensu, tá? Enfim, inclusive de maneira até mais ampla que o Oswald, por exemplo, que estava batendo em Portugal, e a mestiçagem ela já abarca também Portugal, né? Agora ali com os problemas, com várias falhas e vários problemas que a gente tem que ir dialogando, né? Não só com a obra, mas com o tempo posterior para entender, né? E aí ele diz que o Sérgio Buarque desenhou essa ideia do homem cordial, né, que é esse homem personalista e que não separa o público do privado e tudo mais, generalizando isso, né, a nível Brasil. E aí o que ele faz com isso? Ele cria uma inversão da lógica do Gilberto Freire.
ou seja, né, aquilo que é uma imagem positiva passa a ser uma imagem negativa, tá? Esse é um primeiro ponto. Ele fala também do patrimonialismo como a consequência inevitável disso, quer dizer, uma teoria que sugere que o brasileiro é individualista, personalista e que não consegue separar o público do privado, vai, no limite, até como forma de esconder isso, né, vai vilanizar o Estado, vai dizer que não dá para fazer nada no Estado, porque o brasileiro é isso aí mesmo, etc. e tal, né? E aí ele continua dizendo que, né, o Sérgio Buarque, de certa maneira, vai virar o Gilberto Freire de cabeça para baixo, como Marx fez com Hegel. Ou seja, ele vai manter do Freire toda a sua concepção culturalista do mundo e do Brasil, no entanto, invertendo os seus sinais, tá? Que é mais aqui, né? E aí ele diz aqui o seguinte: o fundamento, na página 54, o fundamento implícito de todo o raciocínio de Sérgio Buarque, no seu livro principal, que é o Raiz do Brasil, é a oposição entre duas abstrações, o homem cordial, ou seja, né, esse brasileiro personalista, como tipo genérico brasileiro, portanto não fez distinção nenhuma, todo mundo é assim, né? E do outro lado, o protestante ascético, né, como seu contraponto americano, o estadunidense, né? O homem cordial é simplesmente o corolário do novo mito nacional negativo, que deve substituir a positividade varguista do Getúlio Vargas e do Gilberto Freire, um indivíduo emotivo que guia suas escolhas por preferências afetivas e pessoais, tá? E aí ele continua, fala também aqui da questão, né, ele continua comparando as duas obras, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, é basicamente isso. E aí depois ele fala do patrimonialismo como uma consequência disso, né? Agora, a questão é que tem alguns pontos aqui para discutir, né? Primeiro, quando a gente tem duas questões que eu queria ponderar rapidamente para depois passar para Pascal e Casanova. Primeiro, o Gessé Souza pondera isso e é uma reflexão certeira, é basicamente isso mesmo. Agora, tem duas questões aí. Primeiro, ele parte de um pressuposto que é o do racismo, né? Eu até nem separei o livro dele aqui, que ele fala que o racismo criou o Brasil, e também essa ideia aqui da elite do atraso e tal, né? A questão é que quando se a gente coloca no lugar desse racismo e o mazombismo, né, que é o que eu tenho ponderado aqui, e ao mesmo tempo entende o racismo como consequência desse mazombismo, né, a gente vai perceber que, na verdade, quem faz isso, quem sustenta essa posição, tanto essa posição do individualista que não está preocupado com o coletivo e não separa o público do privado, etc. e tal, quanto na vilanização do Estado, é a direita brasileira. É a direita brasileira, não são exatamente os ricos, brancos e etc. e tal. Quem faz isso é a direita brasileira. E aí, quando a gente nomeia isso dessa maneira, a gente entende melhor o problema e consegue, inclusive, desenhar aí, enfim, encaminhamentos e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto importante, né, para desenhar em cima dessa tese aqui do Gessé Souza, né? Na verdade, eu já falei os dois pontos, que são esses, né? Primeiro, você deslocar o ponto de origem do racismo para o mazombismo, até para entender que o racismo é consequência do mazombismo, inclusive nas suas manifestações atuais, neomazombas, né? Ou seja, neoliberalismo, individualismo, e enfim, e inclusive os neoidentitarismos de esquerda, né? Ainda que esses não sejam, digamos, eles não substituam, né, Portugal pelos Estados Unidos, mas eles ignoram Portugal ou tendem a negar Portugal pela defesa dos povos negros e indígenas destacados da mestiçagem mais ampla do país, né? Isso impede também de avançar na reflexão, tá? E aí, pessoal, eu escrevi o seguinte aqui, né? Que, deixa eu ver aqui, bom, é isso, né? A direita brasileira é o resto ainda irrefletido de atraso decorrente da ausência de autorreflexão desses pontos, ou seja, do neomazombismo e da substituição irrefletida de Portugal pelos Estados Unidos. Então é interessante a gente pensar isso, porque isso está na base, né, e também, eventualmente, em até algumas sementes do Brasil que vêm até de bem antes aí, né?
E aí, falei, bom, então vou fazer um certo cotejo. Antes aqui de passar para Pascal e Casanova, só duas pontas aqui, ainda duas questões, né, ligadas a esse início do atraso aqui, tá, do Gessé Souza. É basicamente porque ele aloca o problema no racismo e não no masombismo, que ele chega à conclusão, por exemplo, de que há um pacto antipopular da elite com a classe média, né? O problema talvez não seja exatamente o de um pacto antipopular, né, da elite com a classe média, né? Talvez o problema seja um pacto anti-Portugal, anti-reflexão de Portugal. E aí, portanto, algo que mantém o racismo aqui nas formas nas quais há uma substituição irrefletida de Portugal, ou pelos Estados Unidos, ou, enfim, né, por um neo-identitarismo qualquer, né? Então, quer dizer, não há, esse pacto ele não é antipopular, até porque, para finalizar isso aqui, em alguma medida, a linguagem dos neoliberais é uma linguagem que aceita muito bem, que usa muito bem o tal popular. Quando defende o imediato, quando defende que se vira nos 30, quando defende que o importante é trabalhar, negócio de ficar estudando, lendo, blá blá blá, isso aí, né, o importante é trabalhar e é isso aí, né, se vira e não tem essa de ficar discutindo muito e tudo mais. Isso não passa de populismo, né, não passa de populismo. Então, eu não sei se existe exatamente, se é o caso de dizer que existe exatamente um pacto antipopular da elite com o povo. A elite, a tal elite, que é uma palavra também que a gente pode discutir aí, né? Porque uma parcela significativa da direita brasileira não estuda, não lê, ou quando lê é para sustentar esses privilégios e para ficar, enfim, né, empedernida numa lógica blasé de autorreferência e debochando de qualquer pensamento que tenha mais amplitude em relação ao país. Então, na verdade, a direita brasileira rica mesmo é popular no sentido do conhecimento, né? Então, enfim, mas talvez ele esteja querendo dizer no sentido do dinheiro, da renda, etc. e tal. Agora, quando a gente desenha essa questão de maneira mais ampla, a gente pode, de repente, aí entender melhor o problema, tá? E aí, eu pensei então aqui numa conexão com a Pascal e Casanova, que essa aqui eu falei da questão da antropofagia do hoje, da defasagem daquela proposta, dessa coisa de que existe ali uma lógica vingativa no manifesto antropófago, e também de que o Oswald, naquela época, aloca Portugal no papel de inimigo, a ser negado, etc. e tal, e tudo isso naquela época fazia sentido, né? Repito aqui, porque a gente tinha ali 30 anos de república, tudo mal feito, tudo, né? Enfim, no improviso, e então fazia sentido ele criticar Portugal. Hoje a gente tem que rever isso, né? Hoje a gente faz uma crítica, por exemplo, do cristianismo, né, nos manifestos, que é uma crítica muito mais estrita ao aspecto moral do que ao aspecto cognitivo, que é uma parcela significativa do nosso atraso, que é essa coisa da religiosidade excessiva que acaba gerando uma lógica imediatista, que ninguém estuda, ninguém gosta de conhecer, ou ninguém é exagero, mas muita gente acaba se escorando na religião para poder sustentar um imediatismo que impede de entender o país de maneira mais ampla. E ao mesmo tempo ele faz uma crítica também da universidade, que na época talvez fizesse sentido, né, por conta do bacharelismo e etc e tal, mas que hoje soa problemática, porque, enfim, nenhum país do mundo faz isso, desenvolvido, né? Os países desenvolvidos do mundo estão aí com massas de 50%, 60%, 70% da população com ensino superior, e isso interfere na produção econômica, interfere na economia de mercado, de produção e no saber universitário, na civilidade, na cidadania e uma série de outras coisas que, enfim, que o Oswald não tinha condição de perceber naquele momento, mas que hoje fica evidente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que fica se defendendo aqui o popular como única coisa que presta, porque, em parte também, uma parcela dos intelectuais ou da galera que estuda, da galera que está na universidade e tudo mais, e que entende a questão do racismo contra os negros, contra os indígenas, historicamente falando, tende a alocar, né, Portugal no papel de inimigo
e tudo que Portugal representa em oposição aos negros e aos indígenas. Dentre isso, o saber universitário, a história da ciência, etc. e tal, que são, enfim, digamos, emblemas da Europa e da cultura ocidental de maneira mais ampla. E aí isso também acaba fazendo com que a gente ignore aqui, fique batendo no saber acadêmico, no saber científico, etc. e tal. Isso vai gerando uma lógica de negação que atrasa o país. Simples assim, né? Bom, e aí eu fui ler aqui a Pascale Casanova, está aqui, né? Eu não vou falar de tudo, mas só de 2 ou 3 pontos aqui que ela toca. E vou direto aqui ao ponto mais importante, para a gente depois passar para os restantes aqui, que são os pontos iniciais, né? Que é o momento que ela fala da metáfora da devoração, né? Que ela está falando da questão da formação da França, do Belay. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o livro dela, né? Então eu deixo até o link aí. Mas ela fala aqui na página 76, né, ela diz o seguinte, tá? Na 75 e 76. Para enriquecer sua língua, o du Bellay, que é o Joaquim du Bellay, né, que é o autor ali que faz a questão da ilustração, lá um livro para poder sugerir a língua francesa como oposição ao latim, etc. e tal, ele propõe tomar emprestado de uma língua estrangeira as sentenças e as palavras e adequá-las à sua. Admoesto-te, portanto, ó tu que desejas o crescimento da tua língua, ela está citando o du Bellay, né? E nela queres ser excelente, a não imitar sem preparação os mais famosos autores, como faz normalmente a maioria de nossos poetas franceses, coisa certamente tão viciosa quanto de nenhum proveito para nosso vulgar, que é a língua vulgar da França. E aí ela finaliza aqui dizendo o seguinte: ele emprega até, para que compreenda sua vontade de apropriação, a metáfora da devoração e compara a operação ao que os romanos fizeram, abre aspas, do Bellay citado por ela, imitando os melhores autores gregos, transformando-se neles, devorando-os e, após bem digeri-los, convertendo-os em sangue e alimento, e etc. e tal. Aí vai falando que a imitação que ele propõe é a transposição e a adaptação para o francês da imensa aquisição da retórica latina. E aí continua falando aqui. Então, 2 questões que eu queria levantar é a seguinte: quando a gente compara isso com a experiência brasileira, né, especialmente a proposta do Oswald da antropofagia, dá para perceber que a proposta de devoração que o Oswald faz é radicalmente diferente dessa. Por quê? Primeiro que não há nenhuma visita, não há nenhuma sugestão ali, de maneira mais ampla, de maneira até estrutural, né, dos manifestos, a uma visita ao saber antigo, né, dos gregos, enfim, ou, né, especialmente dos gregos, que são ali a cultura básica aí de surgimento da democracia, da filosofia, etc. e tal. O que há é a sugestão, é uma sugestão que tem um traço sutilmente neo-indianista, de retorno aos antropófagos, né, que são índios brasileiros, indígenas brasileiros. Não é à toa que ele aloca, né, que ele tenta modificar a data de descobrimento do Brasil para a devoração do bispo Sardinha pelos índios caetés. Quer dizer, ele está substituindo Portugal, que era o imperialismo daquela época, por uma estrutura interna, por uma parte da nossa mestiçagem, que são os indígenas, né, sem diálogo com a cultura mais ampla, do ponto de vista histórico, né? E, para além disso, algo pautado por uma lógica vingativa, né? Isso não gera dialética. Esse é um ponto que eu tenho desenhado aqui, que eu tenho sugerido, que eu tenho, enfim, que eu poderia até estar escrevendo sobre isso já, mas isso não gera dialética porque fica uma coisa muito autocentrada e vingativa, e para além do fato de que isso, quando trazido para o mundo atual, não faz mais o menor sentido, porque Portugal não é mais um império, Portugal não tem ingerência nenhuma sobre o Brasil mais, e quem tem ingerência, que são os Estados Unidos, ficam escamoteados dessa reflexão quando a gente não enxerga que o problema está em refletir de novo Portugal, tá? E aí, pessoal, para finalizar, ela fala de mais 2 coisas aqui também que eu queria trocar com vocês, para poder finalizar aqui, né, a citação do livro dela, tá? Cadê aqui? Então ela diz aqui, né, na página, cadê aqui, né? A última frase aqui da página 70, tá? Ela diz o seguinte aqui, né? No caso, então ela fala da batalha pela reavaliação das línguas vulgares, que é de fato a sequência lógica do empreendimento de laicização humanista, ou seja, né, surgiu o Renascimento,
logo depois da Idade Média, e logo depois do Renascimento começam a surgir essas formações de estados nacionais, a partir tanto da eleição da língua vulgar como substituição do latim, quanto de uma revisitação do saber grego por essas mesmas culturas, para poder fazer um contraponto com a lógica medieval que ainda se sustentava, né? Então ela diz: no caso dos humanistas franceses, o projeto promete, de certa forma, a dupla vantagem: concorrer com o poder e a primazia erudita e poética da Itália, impondo uma língua capaz de rivalizar com o toscano e recusar por um novo caminho a submissão ao latim, tanto ciceroniano quanto escolástico. O uso reivindicado do francês é, portanto, uma maneira de perseguir a emancipação dos letrados contra a influência da Igreja e, ao mesmo tempo, lutar contra a hegemonia dos humanistas italianos. Então, é importante porque eles estavam, né, naquele momento lá, e ela desenha isso aqui muito bem, lutando contra o aspecto alienante da igreja, da religião, que é uma coisa que o Oswald não faz. Ele foca mais na questão moralista da igreja e acaba aí, enfim, né, a consequência disso é que fica uma defesa do aspecto festivo do Brasil, que é muito bom, excelente, isso aí também tem que fazer parte, porque faz parte da nossa complexidade, mas a gente fica negando o saber, a filosofia, a discussão política mais ampla, e o país não caminha, né? Então, como é que a gente faria, né, um novo desenho das raízes, das sementes e das asas do Brasil, né? Também ainda falta falar das asas, né? Eventualmente eu faço aí mais um vídeo para poder falar da questão da asa, mas a questão da raiz e da semente, a partir dessa comparação aqui entre o Gessé Souza e a Pascale Casanova, fica talvez bem evidente, né? A gente aqui no Brasil, de várias maneiras diferentes, adota posições que são ressentidas ou parciais. E aí a gente não faz um diálogo com a cultura mais ampla, com a história mais ampla, né, que a maioria dos países europeus, por exemplo, fez com a Grécia. A gente pode fazer com a Grécia, ou pode fazer eventualmente até com os países europeus, ou enfim, né, com Portugal e tudo mais. A gente não revê Portugal, e aí fica, né, essa discussão atual, e essa reflexão atual, e essa autorreflexão atual sobre o Brasil ficam capengas dessa questão que ninguém cita, e automaticamente esses espaços são substituídos por outros posicionamentos que vão ali ocupando essa ausência de reflexão. Estados Unidos, neoliberalismo, individualismo, enfim, né? Esse globalizarismo, que são os idiotas líquidos, os ingênuos líquidos, que acham que hoje tudo é fluxo, acabou o local, né? Então, todas essas substituições não refletidas são parte do nosso atraso, né? É isso que faz a gente emperrar, que faz a gente ficar ali, perdendo tempo com uma série de coisas, e a gente aí não consegue superar aquilo que, na verdade, é o nosso grande latim medieval, ou o nosso resto medieval, né? Para usar uma metáfora aqui, né? Que é o excesso de autoritarismo da direita brasileira. Ontem ou anteontem eu li um texto da Lilia Schwartz que ela falava que existe uma diferença entre uma direita, né, extrema e uma direita democrática. E aí eu questionei, né, até me questionei na hora, também escrevi lá, que direita democrática é essa? A do Eduardo Cunha, do Aécio Neves e do Romero Jucá, que deram golpe, tiraram a Dilma sem crime de responsabilidade, prenderam o Lula sem crime. Essa é a direita democrática? Não existe direita democrática no Brasil. O que existem pessoas, seres humanos com a sua complexidade e que muitas vezes agem ali, né, defendendo uma ideia que não entendem muito bem, ou os interesseiros e oportunistas que estão ali querendo manter essa merda que existe, né? Então a gente tem que pensar isso, desenhar bem esses traços, né? Mesmo que isso não mude de uma hora para outra, mas enfim, né, isso pode ficar ali razoavelmente desenhado para poder ser discutido, né? Porque se a gente não acessar outras raízes para poder conectar com a nossa e criar ali uma lógica para poder negar essa direita brasileira a partir desse diálogo, a gente fica no ressentimento, fica na raiva vazia e também uma raiva meio cega, que não entende muito bem, não enxerga muito bem esses detalhes aí. Beleza, pessoal? Então é isso, e aí eu faço o próximo vídeo aqui para falar da asa, para finalizar essa reflexão aí. Então a gente se fala no próximo vídeo, grande abraço aí, tamo junto, fui.